Chegamos para mais um momento de sabedoria. Bora meditar na palavra? Uma boa noite, meu irmão. Paz do Senhor Jesus, chegando aqui para mais um momento de sabedoria. Hoje eu quero trazer aqui para vocês um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, e o versículo de número 12, que diz assim: Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Eu acredito que você já tenha ouvido esse texto, assim como eu também, mas com uma aplicação um pouco diferente. As pessoas, os pastores, os líderes, eles aplicam esse texto erroneamente, simplesmente em questões financeiras. Quer dizer, quanto mais você contribui, você doa, mais você recebe da parte de Deus. E, assim, falando financeiramente, mas também falando em questão ministerial, de serviço, ou seja, qualquer forma que você dá, quanto mais você entrega, mais você recebe. Mas, será que é isso mesmo que o texto quer dizer? E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Quando nós pegamos o contexto, aqui no capítulo 13, o Senhor Jesus ele começa proferindo uma série de parábolas. Ele não chegava nessa ocasião aqui abertamente e falava, por exemplo, aqui ele acabou de proferir a palavra do semeador. Ele não chegava em meio à multidão e falava assim, ó, aquele que recebe a minha palavra de bom grado é aquele que vai ser salvo, é aquele que vai ter seu nome escrito no livro da vida, é aquele que vai desfrutar comigo da eternidade, é aquele que vai caminhar por ruas de ouro, e, enfim, e todas as benesses da salvação. Não, ele não falava dessa forma, mas ele chegava e falava assim, ó, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde havia terra bastante, logo nasceu, porque tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em terra boa e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Parece que Jesus ele estava pregando sem querer pregar. Ele estava lançando a rede sem querer alcançar nenhum peixe. Parece que Jesus ele queria tornar conhecida a sua mensagem sem querer que as pessoas conhecessem. E de certa forma era exatamente o que ele estava fazendo. E quando os discípulos questionaram ele, por que, Senhor, que o Senhor fala por parábola? Por que o Senhor não chega e não prega abertamente a sua missão, qual o seu poder? Aí ele vem dizer assim, ó, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu os cure. O propósito do Senhor Jesus, quando ele pregou a sua mensagem, pregou o evangelho, era curar o ser humano, era curar a nação de Israel, era salvar um povo que já há muitos anos estavam em trevas, estavam perdidos. Até aqueles fariseus que achavam que eram os detentores do monopólio da verdade, que eram os santos, que eram os salvos, que tinham as portas, a chave da porta do céu, eram os piores. E quando Jesus chegava e trazia a sua mensagem, eles a rejeitavam. Porém, quanto mais eu conheço acerca da palavra do Senhor, maior rigor será aplicado a mim no dia do julgamento. Porque a pessoa que não sabe sobre uma lei, sobre um determinado assunto, não pode ser cobrada, ela não sabe. Mas aquele que sabe, ele deve ser cobrado com rigor. Então, cumprindo-se o que foi dito no profeta Isaías, é aqui, verso 14 diz, né? E nele se cumpre toda a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Então assim, Jesus pregava para uma infinidade de pessoas, e haviam aquelas pessoas que recebiam de bom grado. E haviam aqueles apenas que criticavam as pregações de Jesus, não queriam ouvir, não davam crédito para as pregações de Jesus. A esses, olha para você ver, a esses que ouviam de bom grado, a esses que recebiam a palavra no seu coração, esses é os que já tinham o quê? Tinham o coração aberto.
tinha um ouvido sensível, tinha um interesse em conhecer a palavra. Aí vem o verso que nós lemos aqui, ó. Aquele que tem, se dará. Você ama o Senhor Jesus? Você ama o Evangelho? Você ama conhecer dos mistérios celestiais? A você será dado muito mais. Porque nós vimos que existem pessoas na igreja, no dia a dia, no nosso meio cristão, que têm um profundo conhecimento do Evangelho, e tem outras pessoas que já estão na igreja até há muito mais tempo do que nós, e eles não conseguem discorrer sobre um simples texto falando da palavra do Senhor. Por que existe essa diversidade tão grande dentro da igreja? Por quê? Porque essas pessoas que já estão há muito tempo na igreja, que não têm um conhecimento tão profundo, se você chega com um texto desse para ele aqui, ou qualquer outro, e tenta aprofundar, e tenta destrinchar isso aqui para aprender o real sentido de que Jesus está falando, eles rejeitam. Eles rejeitam porque não está de acordo com aquilo que eles acham que é o certo. Então o que acontece? Para esses, o Senhor Jesus diz: até o que tem, não, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Parte da salvação, conhecimento, inteligência espiritual. Você não tem, o mínimo que você tiver ainda vai ser tirado, porque ele não está sendo exercitado, porque não está sendo recebido de bom grado. Agora, se você ama essa palavra, agora se você tem desejo de conhecer essa palavra, agora se você é curioso com o que Deus tem para você, com as coisas do céu, será multiplicado na sua vida. É isso que esse versículo quer dizer, baseado em texto e contexto, sem pretexto para heresia. Porque aquele que tem, se dará. Você tem amor por Jesus? Deseja em aprender? Ele vai te dar. Agora, você não tem, você não consegue ler a Bíblia porque dá sono, você não tem paciência de tirar 1 hora para ouvir uma pregação, não tem problema. Você se incomoda quando um pregador não é do reteté, não é dos mistérios, mas ele aprofunda dentro da palavra, dentro da igreja, e você acha que ele está falando demais, está querendo se engrandecer. Fica tranquilo, que até o que você tem será tirado. Esse foi o nosso momento de sabedoria nessa noite. Eu espero que Deus tenha falado com você. Uma boa noite. A paz do Senhor.